Boa noite. O secretário de Segurança Pública do Estado esteve hoje em Praia Grande. Ele passou toda a manhã reunido com autoridades locais e disse que vai avaliar a vinda de mais policiais para a cidade. A reunião foi a portas fechadas. A imprensa teve acesso a apenas algumas imagens no início. Representantes das polícias civil e militar também participaram do encontro, que foi no Auditório de Educação. E em pauta, a criminalidade. O secretário de Segurança Pública revelou dados positivos. O levantamento feito aqui na Baixada Santista mostra que houve queda de 6 índices de criminalidade só no mês de agosto. O de homicídio doloso, por exemplo, quando há a intenção de matar, caiu 5,26% se comparado ao mesmo mês do ano passado. O secretário aponta ainda que houve redução de estupros, furtos e roubo de cargas, que caiu 34,21% no mesmo período. Isto faz parte de uma série de medidas tomadas desde o início e que contribuem para essa redução. Dentre elas, o trabalho integrado, as operações policiais desenvolvidas, o fortalecimento deste policiamento, enfim, uma série de ações de natureza estruturante que estão conduzindo a isso. Mas há muito a ser feito ainda. Esses índices eles mostram que o trabalho está sendo produtivo, está bem encaminhado, mas há muito ainda por se fazer. O prefeito Alberto Mourão aproveitou para pedir mais policiais civis e militares. Aponta a necessidade de pelo menos 175 PMs, além de mais escrivães e 5 delegados. Nós queremos ser parceiro do Estado, mas precisamos reestruturar o aparato local que está defasado em decorrência do crescimento populacional. O secretário acha que todas as reivindicações são importantes, acha que muitas já podem ser imediatamente solucionadas. Ele falou que dentro de alguns dias faz um contato pessoal para dizer como ele vai, em que prazo vai atender essas solicitações. Nós nos dispusemos a vir até aqui para acolher essas postulações e vamos levá-las agora para uma análise e depois daremos uma posição ao prefeito. Durante o encontro, o secretário de Segurança Pública ainda comentou recentes casos que supostamente envolvem policiais. Um deles é sobre as constantes explosões a caixas eletrônicos, em que policiais militares, inclusive de Praia Grande, dariam cobertura a criminosos para os ataques. E a outra é sobre a exploração do jogo do bicho na Baixada Santista, onde policiais civis estariam envolvidos, sem contar com ex-PMs que fariam a segurança dos cerca de 200 pontos de apostas. O policial que cometer crime ou abuso, ele será punido criminalmente e disciplinarmente. Isso tanto vale para a Polícia Militar como civil. No caso da civil, eles estão respondendo a processo disciplinar e nós determinamos o afastamento nos termos da lei orgânica, porque não pode, são infrações graves, não pode estar no exercício da função. E o mesmo aconteceu com os policiais militares. Crime gravíssimo, incompatível com a função policial, crime que mancha uma instituição que é dedicada, que presta relevantes serviços. Então, toda vez que uma situação dessa acontecer, nós não vamos hesitar, nós vamos tomar as providências legais, seja de natureza disciplinar, seja de encaminhamento para as providências de ordem penal. Para falar sobre a questão da segurança em Praia Grande e outros assuntos, nós recebemos o diretor da Polícia Civil na região, o doutor Aldo Galiano. Doutor Aldo, boa noite, obrigado por participar conosco. Obrigado pelo convite. convite. Doutor Aldo, com o efetivo atual, o que a Polícia Civil tem feito e o que ainda pode fazer para tentar aumentar o combate ao crime, principalmente na cidade da Praia Grande, como nós vimos aí nessa matéria? Realmente, o contingente, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, está defasado. Tanto que houve sensibilidade do governo, o governo compreendeu, foram criados 2.600 cargos de concurso para suprir vagas na Polícia Civil e quase 6.000 cargos na PM. Então o governo está sensível, sabe dessa defasagem e nós temos graves problemas na polícia. Como nós tivemos agora com a reportagem, os policiais afastados por problemas de desvio de conduta, os policiais por licença médica, o pessoal da Baixada, nós temos 30% que se aposentam em 2 anos, é um pessoal que já está com idade, então nós precisamos não só suprir os cargos, como remoçar esses cargos. Existe uma previsão para que isso Existe ocorra, uma previsão. O que houve na Praia Grande? Todos os segmentos da sociedade se uniram e levaram as reivindicações e a discussão. O prefeito disse o que poderia oferecer em parceria para o governo e o governo ficou de dar as respostas
do que ele pode oferecer. Eu acho que é uma coisa que vai andar, são reivindicações justas, porque saíram do seio da sociedade civil, e eu acho que nós vamos ter um bom andamento lá, principalmente porque na Praia Grande nós somos testemunha, o prefeito Mourão é um parceiro espetacular. É a política que eu acho sadia, que deveria ser em todo lugar, é a política do muito oferece e pouco cobra. Ele primeiro oferece para depois cobrar. Essa política que devia ter, se tivesse uma parceria municipal com o governo do estado de São Paulo em todos os lugares, com certeza a segurança seria bem melhor. Agora, doutor Galiano, o número de roubos de veículos na Baixada Santista e no Vale do Ribeira aumentou quase 40% em 2 anos. No primeiro semestre, 1.324 casos foram registrados e em 2012 foram 1.278. São Vicente é a cidade com o maior número de roubos, seguida por Praia Grande e Guarujá. A Polícia Civil, nesse caso específico, tem feito forças-tarefas para tentar diminuir esses números? Nós fizemos uma força-tarefa e foi realizado um estudo. Nós tivemos uma mudança de perfil de janeiro para cá. Em janeiro, na temporada, o turista vinha, ele era assaltado, o carro era largado 600, 800 metros depois e eram tiradas as coisas do veículo, então facilmente encontrado, mas contava, houve o roubo do carro, ele era contado estatisticamente. Hoje o perfil mudou. O que nós constatamos? A pessoa vem de São Paulo com um carro roubado, chega em Santos, faz um assalto, já abandona esse carro, vai para São Vicente, faz outro assalto, abandona o carro, vai para Praia Grande, sucessivamente até Peruíbe. Então são 6 ações de roubos criminosos e 6 roubos de auto. Depois, a média da comunicação, pessoa é assaltada até se refazer do susto, procurar um familiar e ir na delegacia, a média para que se entre no sistema, o bloqueio do veículo, é de 1h20. Os bandidos são os comerciantes do mal. Eles querem menor risco e maior lucro. O que acontece? Os carros roubados na Baixada estão sendo achados no ABC. Então, eles não correm o risco nem de irem até São Paulo por questão de 10 minutos, para não correrem o risco. Então, o que nós fizemos? Com a força-tarefa, nós... Quer dizer, o bandido sabe dessa... Sabe dessa... essa logística. Logística. Eles sabem mais que a gente. Pega o carro, rapidamente ele se livra do carro para não correr o risco de... Tanto que quando o OCR, que é o leitor de radar inteligente da Polícia Rodoviária, estava desativado, foi a época que teve mais roubo aqui. Eles tinham conhecimento disso. Eles também trabalham com informações de inteligência. Agora, o que nós tentamos com a força-tarefa? Isso é uma forma também de tentar evitar, né? Esse sistema de radar de identificação que vai ser implantado aqui em Santos, me parece agora São também. Vicente, as cidades precisam ter isso também, né, doutor Galiano? A Praia Grande se propôs a fazer essa parceria com o Estado na data de hoje. Então, isso é essencial para a polícia. Isso nos ajuda muito. É um conjunto de ações, como o senhor falou, de cooperação. De cooperação. Por parte do município e também do Estado. Agora, o que eu posso garantir, o secretário divulgou, eu não vou dar os números precisos, porque esses números vão partir da secretaria. Mas nós fechamos nossa estatística com a Polícia Militar. Já esses números caíram muito agora, já no mês, em todos os crimes, no mês de agosto, tendo em vista a efetivação dessa força-tarefa. Agora, doutor Galiano, o senhor nas suas entrevistas sempre defendeu o combate ao tráfico de drogas como uma prioridade. Desde que o senhor assumiu, quais são os números, como está a situação do combate ao tráfico de drogas na nossa região? Bom, nós fizemos a apreensão no primeiro semestre desse ano 5 vezes maior que no último ano passado. A nossa maior preocupação, crack, apreendemos 55.550% a mais crack até o mês de maio desse ano. Quer dizer, um aumento de 550%. Por que a minha preocupação? O crime organizado hoje, ele precisa de recursos. O pessoal vem para se instalar numa cidade, ele precisa alugar uma casa, ele precisa se estabelecer e não pode praticar uma ação delituosa e precisa de dinheiro para subsistir. Que vem da droga. Que vem da droga. O segundo passo são as vans. Felizmente, na Baixada, nós tínhamos só na cidade de São Vicente, nós pegamos um processo que é muito usado pelas facções criminosas na Zona Leste, eles compram com documentos falsos os sem pagar e colocam nas vans. Por que as vans? Porque nas vans os cobradores,
enquanto ficam exercendo o trabalho, eles vão observando de olheiros a hora que chega o carro forte, onde tem caixa eletrônico, o horário que está vazio para explodir. Então é uma fonte de informações a van. Até recebemos crítica lá, porque a polícia está falando tal, por que não faz uma ação? Já fizemos. Nós temos um inquérito policial que 40 pessoas foram indiciadas pelo uso do sem pagar falso. Se isso não for uma ação, nós não sabemos o que é. Então nós estamos no caminho certo que foi constatado. Nós não somos contra as vans, desde que elas sejam operadas por pessoas com bons princípios, sem antecedentes, e que elas sejam para o uso de prestação de serviço, não prestação de serviço criminoso. Agora, doutor Galiano, recentemente nós vimos aí, assistimos, né, o envolvimento de policiais em 2 casos específicos. Um é a explosão de caixas eletrônicos e o outro o envolvimento com o jogo do bicho. E recentemente até também se desmantelou aí uma quadrilha, né, de roubo de caixas eletrônicos. O senhor acredita que com isso vai diminuir o número de casos especificamente de assalto e de explosão de caixas eletrônicos? Com certeza. Eu não sou advogado da Polícia Militar. Claro. Mas por que a Polícia Militar acabou os policiais se envolvendo? Todos os lugares têm pessoas ruins e pessoas boas. Não interessa para os ladrões de caixa eletrônico eles captarem policiais civis. Porque quem tem o comando das operações, que tem as informações no rádio, são os militares. Então eles foram assediar os militares. Alguns cedem. Numa corporação de 136 mil homens, 8 cederam. É um número irrelevante. Na Polícia Civil, essa investigação começou desse bicheiro em 2007. 2007, 6 anos. Foi instaurado um procedimento em 2011. E em 2013 saiu uma denúncia. Não é do meu tempo, não é do delegado-geral, não é do comandante da região militar daqui, não é de ninguém que está nesse momento. Mas vem o reflexo. Então, devem acontecer prisões no caso do jogo do bicho, doutor Galiano? Eu creio que não, porque a prova ficou fraca. Eu acho que no momento, para nós seria muito mais interessante que no momento que entregaram aqueles sacos que dizem que eram dinheiro, fosse preso em flagrante, estaria elucidado os fatos. Perderam a oportunidade. A gente não quer criticar o Ministério Público, aliás, temos o maior interesse em trabalhar junto, florescer e tal, mas o que a gente pede é uma maior integração. Se está investigando policiais do departamento, como foi o caso desses 4, não confiam no departamento, é um direito do Ministério Público. Mas nós temos a corregedoria. Interrompa esse ciclo. Ele é salutar para todos os segmentos da sociedade civil e para a nossa instituição. Nós não queremos elementos que transgridem, nem nós, nem a Polícia Militar. Dói pra gente também ver se tiver algum da Polícia Federal. É polícia, é força do bem passando a ser força do mal. É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Quero agradecer aqui o diretor da Polícia Civil na região, doutor Aldo Galiano. Muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Eu que queria agradecer o convite. Muito obrigado. Obrigado. E no início da tarde de hoje, Carlos Ferreira dos Santos, de 29 anos, conhecido como Cabeça, foi preso em Guarujá. Ele é acusado de homicídio e roubo de cargas na cidade de Frutal, em Minas Gerais. Ele foi preso dentro de um carro depois de uma campanha de mais de 10 horas no bairro Paicará. A polícia concluiu que o bandido matou um dos comparsas por desentendimento no dia 5 de setembro e 2 dias depois já estava em Guarujá, cidade onde tem casa e guardava mercadorias roubadas. O caso foi registrado no DP-SED. O criminoso deve ser levado ainda essa semana para Belo Horizonte. No santaportal.com.br você encontra a reportagem completa sobre o crime. E há cerca de uma semana, em greve, bancários e trabalhadores dos Correios realizaram hoje um protesto conjunto em Santos. A paralisação das atividades já causa transtornos para a população. De um lado da Praça Mauá, os funcionários dos Correios. Do outro, os bancários. A concentração das duas categorias começou às 4 horas da tarde. Pouco depois, os trabalhadores se uniram com o mesmo objetivo. Fim do PL 4330, que terceiriza e precariza o trabalho no Brasil, 11,93 de reposição salarial, melhores condições de salário e de trabalho, e o seguinte, respeito à categoria, tanto os bancários como o Correio querem respeito. Contratação, melhores condições de trabalho,
questão da segurança. Essas são as principais reivindicações dos trabalhadores dos Correios hoje. E os reflexos da paralisação parcial dos serviços já são reais. Uma agência na Zona Noroeste está com um acúmulo de correspondências e entregas atrasadas. Na Zona Noroeste ali é o centro de triagem principal aqui da Baixada. No fim de semana a chefaiada trabalhou lá para tentar colocar em ordem, mas a correspondência vem acumulando da capital para cá, porque o resto do país está todo paralisado. Nós estamos com 31 sindicatos paralisados no país. Vanderlei é carteiro há 16 anos em Santos. Além do salário, a segurança também preocupa. Eu já fui assaltado 7 vezes, e todas elas todas de mão armada, tudo, e andei tomando remédio depressivo também, né, porque a gente fica inseguro, não dormia à noite nem nada. A CET e a Polícia Militar acompanharam a movimentação dos grevistas pelas ruas do centro. Unidos por melhores salários e condições adequadas de trabalho, as duas categorias vivem situações parecidas. Nós estamos com comando de negociações lá em Brasília, inclusive a nossa Assembleia que aprovou que ele faça uma contraproposta para a empresa, né? Mas para isso a empresa tem que mostrar boa vontade também e tentar sentar para conversar. Existe previsão de término de greve? Não tem previsão ainda. Os banqueiros não sentaram para negociar seriamente. E atenção, no início da noite de hoje, um grupo com cerca de 150 estivadores e trabalhadores portuários invadiu o terminal da Embraport, localizado na margem esquerda do Porto de Santos. Eles ocuparam parte das instalações da empresa após mais um dia sem chegar à conclusão quanto à contratação de mão de obra por parte do terminal. Os sindicalistas ameaçam ocupar 2 navios atracados na Embraport neste momento. Essa é a segunda vez que os trabalhadores ocupam instalações da Embraport. Em 11 de julho deste ano, o navio Maersk La Paz foi ocupado por cerca de 100 homens enquanto estava atracado no terminal da empresa. E daqui a pouco, no Caderno Regional, São Vicente quer saber como foram gastos 15 milhões de reais repassados pelo governo federal para a implantação do portal de gestão unificada. Em instantes, após o intervalo. O caso do desvio da verba destinada para a implantação do portal de gestão unificada de São Vicente teve mais um capítulo nesta tarde. O ex-secretário da Fazenda da cidade, Cláudio França, foi interrogado pela Comissão Especial de Inquérito. O interrogatório aconteceu na Câmara de São Vicente a portas fechadas. O então secretário da Fazenda, Cláudio França, foi ouvido pela Comissão de Inquérito sobre o sumiço de 8 milhões de reais, que fazem parte do convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia para a implantação do PGU, Portal de Gestão Unificada. O projeto deveria oferecer cursos de qualificação profissional à população e a criação de um banco de dados para programas sociais em saúde e na educação. O PGU é uma verba total de 15 milhões. Destes, 6 milhões foram pagos a empresas contratadas. 10 milhões é o que se fala, ele saiu da conta do programa e foi para a conta geral. Dia 28 de dezembro de 2010, esse dinheiro saiu da conta e entrou na conta geral da Prefeitura. A imprensa não teve acesso ao interrogatório. Fornecer informações durante o período em que a gente estiver à frente da Secretaria, fazendo de todas as situações financeiras, contábeis, contratuais, conveniais da Prefeitura. Eu acho que deixei um documento por escrito aos vereadores e também pedi que entregassem a vocês. Eu acho que ali a gente faz uma conclusão, né, do ponto de vista Cláudio, sobre todo o panorama e todo o aspecto da evolução da Secretaria durante esse período. Segundo o presidente da comissão de inquérito, o interrogado assumiu que a verba foi transferida da conta destinada a receber recursos federais para a conta geral da Prefeitura. Isso caracteriza um ato irregular. Segundo o secretário, à época, a opção do prefeito era pagar salários. Então, era prioridade, cometeu-se este erro, provavelmente não só nesse portal, nesse recurso, mas é opção política e, obviamente, que vai ser responsabilizado por isso. A comissão de inquérito criada em julho desse ano ainda segue investigando até novembro. Ainda vão ser ouvidos 5 representantes de empresas contratadas para a implantação do PGU, o ex-prefeito Tércio Garcia e o atual prefeito Luiz Cláudio Billy.
Agora nós vamos verificar a questão do que foi pago, o que foi realmente executado, se está de acordo e se há problema nessa área. Então, as empresas estão sendo autuadas, estão sendo intimadas a prestar depoimento. Após, dia 14, deve ser convocado, já mandamos a convocação do ex-prefeito Tércio Garcia, e dia 21, que ainda não confirmou, mas já foi intimado, o atual prefeito. O PGU foi lançado oficialmente em 2012 e deveria ter sido concluído em meados desse ano. Já foram ouvidos pela comissão de inquérito 3 ex-secretários de Ciência e Tecnologia na época do governo de Tércio Garcia. A partir do dia 10 de outubro, ônibus fretados poderão usar a faixa da esquerda da Anchieta para descer a serra. O trecho regulamentado vai do quilômetro 40 ao 55 da pista sul da rodovia. O objetivo é agilizar as viagens, principalmente nos horários de pico. A estimativa da Ecovias é que o tempo de percurso tenha uma redução média de 30%. Animais abandonados e vítimas de maus tratos lotam o Centro de Controle de Zoonoses de Praia Grande, um problema que parece não ter solução. Obesona é uma labradora de 12 anos. A 3 mora aqui no Centro de Zoonoses. Ela foi abandonada porque tem uma doença irreversível que dificulta o movimento das patas. Quando o animal passa a ser um problema, ela se desfaz do animal. O abandono de animais é crime e está previsto no Código Penal brasileiro. Quem for flagrado cometendo o delito pode pegar de 6 meses a 2 anos de prisão e ainda pagar multa. O abandono leva pela certeza da impunidade, né? A principal consequência é a superlotação dos centros de zoonose em todo o Brasil. Aqui em Praia Grande não é diferente. Entre cães e gatos são mais de 130 animais. O problema por aqui é tão grande que o ambulatório teve que ser usado para abrigar esta gata e os 7 filhotes. Nem o centro cirúrgico escapou. Foi transformado em uma maternidade improvisada. Aqui é um setor de saúde pública, então nós deveríamos estar cuidando só de animais que ofereçam risco à saúde pública, né? Investigando doenças e assim prevenindo e setorizando o bairro para a gente poder descobrir em que setor acontece maior casuística. Isso hoje em dia não é possível devido a essa demanda bem grande de animais abandonados. A adoção é a principal bandeira para amenizar o problema. Pode ser feita aqui no local ou até pela internet. A pessoa tem que trazer o RG, né, fazer a visitação, e ela vai assinar um termo de posse responsável, de um compromisso, né? Então ali está elencado as leis de direito dos animais, né, os deveres das pessoas que estão adotando o animal, e ela tem que estar consciente de que a média de vida de um animal, de um cão, é de 10 a 12 anos. Então ele vai precisar de cuidados médicos, ele vai precisar, no decorrer da sua vida, de vacinação, de alimentação correta e muitas vezes até um consultório veterinário. Ela tem que ter ciência disso e arcar com isso. O endereço do Centro de Zoonoses é Rua Antônio Cândido da Silva, sem número, na Vila Sônia. O site para adoção é o zoonosespg.blogspot.com. Já estão disponíveis nos postos de saúde da região doses da vacina tetraviral. A repórter Tatiana Marques foi até uma das unidades e tem mais detalhes sobre a imunização. 600 doses já foram distribuídas nas 33 unidades de saúde espalhadas por toda a cidade de Santos. A Ana Paula, a coordenadora de Vigilância em Saúde, vai conversar com a gente a esse respeito. Contra quais doenças essa vacina protege? Então, a vacina tetraviral ela está sendo implementada agora nas unidades. Então, ela é uma vacina que protege contra 4 doenças: sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a catapora. Que está acontecendo bastante nessa época do ano. Sim, já é um período já que nós esperamos, né, nesse período de finalzinho de inverno e começo de primavera, já é comum a gente ter essa doença na comunidade mesmo. Quem deve tomar essa dose? Essa dose são crianças que tenham 15 meses de idade, né? Ela vem e toma essa tetraviral, que uma aplicação só já protege contra essas 4 doenças. Pode ter algum tipo de rejeição ou até mesmo algum tipo de alergia? Olha, efeitos assim adversos a gente não tem nenhuma história que tenha acontecido. Agora, as crianças que tenham alergia ao ovo e alergia também ao antibiótico que chama neomicina, elas não devem tomar essa vacina. É importante que os pais tragam a carteira de vacinação nas unidades, onde além de nós aplicarmos essa vacina tetraviral para as crianças de 15 meses, nós vamos também colocar a carteirinha de vacinação em dia, organizada. Se bem que nós tivemos
tivemos no mês passado a campanha de multivacinação e as crianças aqui em Santos, muitas já estão com o calendário vacinal atual. E o horário de funcionamento dos postos? Então, as unidades básicas, elas estão vacinando entre 9 horas da manhã e 16 horas. E também as unidades de saúde da família. Tudo de graça? Tudo gratuitamente. Certo, muito obrigada pelos detalhes. Tatiana Marques, para o Caderno Regional. A Prefeitura de Cubatão abriu hoje inscrições para cursos de inglês ou espanhol de graça nas unidades municipais de ensino. Podem participar estudantes maiores de 14 anos que tenham concluído o ensino fundamental. O candidato deverá ser aprovado numa seleção prévia por meio de teste de múltipla escolha. Ao todo, serão oferecidas 500 vagas. Ficou interessado? No santaportal.com.br você encontra mais informações sobre o assunto. Até o dia 30 acontece na região o 6º Salão de Artes Plásticas Zilda Noronha Guedes. O evento é organizado pelo Clube Sorotimista de Santos. Paisagens, flores, a orla da praia de Santos também. Registros com técnicas e temas livres. São 35 quadros de 22 artistas. Eu entrei no Clube Sorotimista por uma artista plástica, Zilda Noronha Guedes. Então ela era minha madrinha, evidente. E na época que eu estava na presidência, isso em 2003, ela veio a falecer. Aí eu, em diretoria, dei a sugestão de que nós podíamos formar um salão de artes com o nome dela, porque ela era uma artista bastante atuante, muito conhecida aqui na região. E aí foi aprovado o projeto, então de lá para cá a gente vem fazendo. O salão está lindíssimo, tem coisas muito bonitas. Eu estou apaixonada por algumas telas. Algumas são muito, muito lindas. Organizado pelo Clube Soroptimista Internacional de Santos, a mostra que acontece a cada 2 anos é um incentivo a mais para artistas plásticos da região, como o Ícaro, que está com 2 obras expostas. Quanto mais salões tiver para estimular, para dar espaço para aqueles que não teve oportunidade, eu acho que seria importante, né? Às vezes a gente tem vontade de expor, quer expor alguma coisa, mas não tem o espaço, às vezes não tem uma quantidade de obra suficiente para montar uma exposição, então dificulta. E quando surge uma coletiva que dá oportunidade para a gente, eu acho que ajuda muito. Quem tiver interesse em conferir as obras, pode visitar o espaço em horário comercial. A entrada é gratuita. A galeria fica na Prodesan, na Praça dos Expedicionários, número 10. A mostra segue até o dia 30 de setembro. Futebol. O Santos enfrenta o Náutico daqui a pouco, às 9 da noite, na Vila Belmiro. Para a partida válida pela 11ª rodada do primeiro turno do Brasileirão, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com Thiago Ribeiro e Arouca. Ambos levaram o 3º cartão amarelo e estão fora da equipe. A boa notícia são as voltas do meia Cícero e do volante Alisson, que retornam ao time após cumprirem suspensão automática. O Peixe é o 7º colocado com 32 pontos. Já a equipe pernambucana está na última posição com 10. E a edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.